We've been talking about the 10 keys to Nós establish temos falado das 10 chaves God's kingdom on this earth. para estabelecer o reino de Deus nessa terra. According to Matthew 16:19, Jesus said he has given us the keys to the kingdom. A Bíblia diz em Mateus 16:19 que Deus tem nos dado as chaves do reino. He didn't give us the keys to the church. Ele não nos deu a chave da igreja. We are the church. Nós somos a igreja. But we have the keys. Mas temos chaves. Jesus said it was his church and he would build his church. Jesus disse, é a minha igreja e eu vou edificar a minha igreja. So that should be a great cause of rejoicing for all of you. E isso, na verdade, é um motivo de muita alegria para todos nós. Jesus did not ask you to build the church. Jesus não pediu para você edificar a igreja dele. He said that he would build the church. Ele disse, eu mesmo edificarei a minha igreja. But he gave you the keys to the kingdom of God. Mas ele te deu chaves do reino de Deus. That you would do on earth what he has already done in heaven. Para que você faça na terra aquilo que Deus já fez no céu. That you would be his body. Para que você seja o corpo dele. Doing the same thing that he did. Fazer a mesma coisa que ele já fez. When he was on this earth. Quando ele estava aqui na terra. So I believe that God has given me 10 keys by which we can reach the world. Eu creio que Deus tem me dado 10 chaves, que eu acredito que a gente pode, com essas 10 chaves, tocar o mundo. I believe they are necessary for us to reach the world. E eu acredito que é necessário essas chaves para que a gente toque as nações. I checked this week, did some research with the United Nations. Eu fiz uma pesquisa nas Nações Unidas essa semana. The United Nations says there are 250 nations in the world. As Nações Unidas disseram que há 250 nações no mundo. But it only recognizes 195 nations or part of the United Nations. Mas eles só reconhecem 190 dessas nações. Our nation, the United States, recognizes 195 nations in the world. A nossa nação americana, dos Estados Unidos, reconhece que há no mundo 195 nações. The map of Iran, the map that is produced by Iran, does not even recognize the nation of Israel. Para você ter uma ideia, o mapa que é feito no país chamado Irã não reconhece Israel como nação e não tem esse país lá no mapa que eles fazem. They produce maps that don't even show Israel on the map. Eles produzem mapas no Irã que não mostra Israel no mapa. So every nation has the number that they consider a nation. Cada nação existe um número que eles mesmos consideram de quantas nações existem. And the United States also recognizes 195 nations. Os Estados Unidos, por exemplo, 195 eles reconhecem. So I believe that if we were to do these things, I believe we can reach the world. Mas eu creio que se a gente fizer essas 10 chaves, nós realmente podemos alcançar o mundo. Many of you know that November last year, I began to pastor a small church here in the Dallas-Fort Worth area. Muitos de vocês sabem que em novembro do ano passado, eu comecei a pastorear uma igreja pequena aqui na região de Fort Worth, a área onde ele vive. And in March, we had to close the church. E em março, tivemos que fechar a igreja. It's called Waterside Church. O nome da igreja é Waterside Church. And you can watch it on YouTube. Você pode assistir no YouTube. O nome da igreja significa ao lado das águas. Anytime, you can watch it, anytime, day or night. Você pode assistir de dia, de noite, qualquer horário, tem os vídeos no YouTube lá no canal da You igreja. can watch my sermons and listen to our worship. Você pode ouvir a adoração daquele lugar e ouvir os meus sermões. But we have no church. Mas a gente não tem igreja. We have no church building. A gente não tem prédio. They closed the building. We have nowhere to meet. Eles mandaram fechar os prédios e a nossa igreja não tinha lugar para se reunir. Our last meeting in March, we had about 105 people in the church. Nós tínhamos em torno de 105 pessoas no último culto no mês de março. Now we have 240,000 people watching us. Hoje nós temos 246 mil pessoas visualizando a gente no YouTube. And I discovered last night that we are in 107 nations. E ontem à noite eu vi que nós estamos em 107 nações que teve acesso aos vídeos da nossa igreja. So our little church Então, uma nossa igreja pequena, doesn't have anywhere to meet.
que não tem prédio para se reunir. We're now in 107 nations, Agora alcançou 107 nações. and 240,000 people watch us a week. E mais de 240 mil pessoas assistindo a gente semanalmente. You can't stop the church. Ninguém consegue parar a igreja. You might close the building, but you cannot stop the church. Você pode fechar um prédio, mas não consegue parar a igreja. Jesus will be exalted. Jesus vai ser exaltado, The church will grow. a igreja vai crescer, The gates of hell cannot stop it. e os portões do inferno não prevalecerão sobre a igreja, And it's going to cover the earth as the waters cover the sea. como o oceano cobre, as águas cobrem o mar, assim o amor de Deus também vai cobrir a terra. So Jesus said, we are his body. Jesus disse que nós somos o corpo dele, We have the same anointing as Jesus had because he is nós our temos a head. mesma unção que Jesus tinha, porque ele é o nosso cabeça. He poured his anointing down from the head onto the body. A Bíblia diz que a unção desce da cabeça para o corpo, So we have the same anointing as Jesus. então nós temos a mesma unção de Jesus, que é o nosso cabeça. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. So Jesus called us to establish his kingdom on earth. Jesus nos chama para estabelecer o reino dele aqui na terra. Every time somebody is saved, healed, or delivered, his kingdom has arrived. Toda vez que alguém é salvo, liberto ou curado, o reino de Deus chegou. Anytime we paralyze and bind Satan, his kingdom has come. Toda vez que a gente paralisa os trabalhos de Satanás, o reino de Deus chegou. Anytime we preach the gospel, the kingdom of Satan is bound and destroyed. Toda vez que pregamos o evangelho, o reino de Satanás é destruído. Even the word you preach goes out and paralyzes Satan. A palavra que você prega, que você libera, ela é liberada naquele lugar e prende os trabalhos de Satanás naquele lugar. Jesus said you will step on serpents and scorpions and have power over all of the power of the devil. A Bíblia diz que você pisará em serpentes e escorpiões e destruirá os trabalhos do diabo. So we have tremendous authority in Jesus Christ. Então nós temos autoridade tremenda em Cristo Jesus. Satan is not above you, he is below you. Satanás não está acima de você, ele está abaixo de você. You are the body of Christ. Você é o corpo de Cristo. You're seated in Christ in heavenly places, A Bíblia diz que você está sentado em Cristo em lugares celestiais. and Satan is under your feet. E Satanás está debaixo dos seus pés. Amen. Amém? That is good news. Isso é boa notícia para nós. And then you have the keys Você tem as chaves to the kingdom of God. do reino de Deus. The number one key that I gave several weeks A chave ago was que eu dei should be foi, built on apostles and prophets. semanas atrás, que a igreja tem que ser fundamentada em apóstolos e profetas. They are foundation Eles são fundação, laid down upon the foundation of Jesus Christ. em cima da fundação, derramados na fundação de Jesus Cristo. We must return to the biblical pattern Nós precisamos voltar aos padrões bíblicos. that the church is built on the foundation of apostles and prophets. A igreja é construída, edificada em cima da fundação de apóstolos e profetas. That's number one. Isso é a chave número 1 que eu falei para Number vocês. two, Número 2, preach the kingdom of God. pregue sobre o reino de Deus. Jesus preached on the church only 2 times, but on the kingdom 200 times. Jesus pregou sobre igreja 2 vezes e ele pregou sobre o reino de Deus 200 vezes. Number 3, make disciples Número 3, faça discípulos. in all nations, Todas as nações, not converts, não convertidos, but disciples. mas discípulos. Do what Jesus did. Faça o que Jesus fez. Jesus continually taught the disciples 24 hours a day, 7 days a week. 24 horas por dia, 7 dias na semana, Jesus ensinava aos seus discípulos For 3.5 years. por 3 anos e meio. So make disciples, Faça discípulos. not just converts, not just leaders, make disciples. Não faça líderes, não faça convertidos, faça discípulos. Allow people into your life, allow people to follow you. Permita que as pessoas entrem na sua vida, permita que as pessoas sigam a sua vida. Love them like Jesus loved them. Ame as pessoas, ame eles como Jesus os amou. Invest in them. Invista nos seus discípulos. Everything Jesus taught you, you teach them.
Tudo aquilo que Jesus te ensinou, ensine a eles. In 1 Corinthians chapter 4, Paul says we have many teachers, but we don't have any fathers. Coríntios capítulo 4 diz, nós temos muitos mestres, mas poucos pais. We need fathers, we need mothers in the kingdom of God Nós precisamos de pais e mães no reino de Deus, that will make disciples of all the people that God gives you. que farão discípulos das pessoas em quem Deus tem confiado nas suas mãos. Jesus said all of those that the Father gave to him, he kept them. Jesus disse, todos aqueles que o Pai o entregou, ele os guardou. So Jesus considered his disciples gifts from the Father. Jesus considerava os discípulos que o Senhor o deu como presentes que Deus o deu. And in Luke chapter number 6, verse number 12, he spent all night praying for them. Lucas capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus investiu uma noite inteira orando pelos discípulos. Many times we choose leaders and never even pray about it. Antes de escolher eles, muitas vezes a gente escolhe líderes e a gente nem orou por isso. But he prayed all night long for his disciples. Jesus orou a noite inteira para escolher os discípulos. And then in John 17, he prayed again all night long for his disciples. Em João capítulo 17, nós vemos Jesus orando novamente a noite inteira pelos discípulos. I taught about that last week, so I want to go on to point number 4. Eu falei isso semana passada, agora eu quero falar o ponto 4. It's the final prayer of Jesus in John 17:21. É a oração final de Jesus em João capítulo 17, versículo 21. Jesus prayed for unity. Jesus orou por unidade. 2,000 years later, we still don't have unity in the body. 2000 anos depois que Jesus orou por unidade, a gente continua não tendo um corpo unido. We cannot reach the world without unity in the body of Christ. A gente não consegue alcançar as nações se a gente não tiver um corpo de Cristo unido. You have many denominations in Brazil. Vocês têm muitas denominações no Brasil. We have many denominations in the United States. Nós temos muitas denominações nos Estados Unidos. Jesus is calling for unity, and we have thousands of divisions. Jesus nos chama para a unidade e a gente faz o quê? Divide em milhares. Then we have non-denominations. E a gente também tem aquelas que não são denominações. People say they're not denominational, A pessoa às vezes fala, eu não sou de nenhuma denominação. so they're non-denominational denominations. Então, eles são de uma outra denominação que é chamado não denominação. So we're all still denominations. Isso tudo é denominações diferentes. So people spend so much time dividing, but who is bringing us together? As pessoas têm investido tanto tempo nas divisões, e quem são as pessoas que têm trazido a gente junto? Now, if you have a small ministry, nobody will be jealous of you, so don't worry. Se você tiver um ministério pequeno, ninguém vai ter inveja de você, não se preocupa. If you have 20 people in your church, nobody will be jealous of you. Se você tem 20 pessoas na sua igreja, ninguém vai ter ciúmes de você, não se preocupa. But if your church begins to grow, people are going to hate you. Mas se a sua igreja começa a crescer, muitas pessoas vão começar a odiar você. All the pastors in the city will hate you if you grow. Os outros pastores da cidade vão começar a odiar você. Because we have so much jealousy Porque há muitos ciúmes e inveja. and competition. Há muita competição. We think that the church belongs to us. A gente pensa que a igreja pertence a nós. It is not our church. Não é nossa igreja. I told the story twice before on this Zoom call Eu já falei da história 2 vezes antes dessa ligação. about the pastor that came to me and he said, we've had many people leave our church and come to your church. Que anos atrás, um pastor chegou em mim e falou, nós tivemos, Larry, muitas pessoas saindo da minha igreja e indo para a sua igreja. I said, that's impossible. I don't have a church and you don't have a church. E eu respondi para esse pastor, isso é impossível, porque eu não tenho igreja e nem você tem igreja. Only Jesus has a church. Só Jesus tem igreja. Everybody that is in the city that is born again is part of the only church there is. Todo mundo na cidade que entrega a vida por Jesus e nasce de novo é parte de uma só igreja, que é a igreja dele. There's only one church in the city. Só existe uma igreja na cidade. But yet we divide. Mas a gente continua dividindo. In America, we have 200 churches, denominations, all call themselves the Church of God. Nós temos 200 denominações
só nos Estados Unidos que chamam-se igrejas de Deus, a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus, 200, só nessa denominação que não são a mesma denominação, mas That se chamam do doesn't mesmo count nome. all the other thousands of denominations that are registered with the government. E eu nem estou mencionando as outras milhares de denominações com outros nomes que estão registradas no governo. And every one of them call themselves, we are the church of God. E todo mundo fala, nós somos a igreja de Deus. Essa igreja é a igreja de Deus. If you want to be part of the church of God, you must be part of us. Eles falam, se você quer fazer parte da igreja de Deus, você tem que fazer parte da nossa igreja. There will be no denominations in heaven, Não haverá nenhuma no denominação no céu. divisions in heaven. Não haverá divisão no céu. We will all be one. Nós todos seremos um. We are one body. Nós somos um corpo. We are one body and Jesus is the head. Nós somos apenas um corpo e Jesus é o cabeça. You need to begin blessing all of the other leaders in your city. Você precisa começar a abençoar todos os líderes da sua cidade. Don't curse them. Nunca amaldiçoe e fale mal Bless deles. them. Abençoe-os. Jesus said, even bless your enemies. Jesus falou, abençoe até os seus inimigos. I hope they're not your enemies. Eu espero que os outros líderes da sua cidade But não if they are, sejam Jesus seus said to inimigos. bless them. Jesus falou, mesmo que sejam, abençoe-os. I'm not talking about false doctrine. Eu não estou falando de falsas doutrinas. I'm talking about people that love Jesus as much as we love Jesus. Eu estou falando de pessoas que amam Jesus assim como nós amamos a Jesus. We need to become ambassadors of unity. Nós precisamos todos nos tornar embaixadores da unidade. So Jesus prayed, John 17:21, Jesus orou em João capítulo 17, versículo 21. that we all would become one, Que todos nós nos tornemos um. that the world may know that Jesus came from the Father. Para que o mundo saiba que Jesus veio enviado do Pai. But many times if a leader falls, all of the Christians run over and help kill him again. I'm sorry? But in the body of Christ now, currently, if a leader stumbles and falls in sins, the Christians attack him. Antigamente, quando uma pessoa caía, todo mundo tentava ajudar. Hoje, quando um líder cai ou um crente cai, todo mundo sobe para atacar essa pessoa. Instead of gathering around to love and embrace and restore them. Ao invés de trazer para o lugar da restauração e abraçar, não, ataca. God has called us to bring unity, Deus nos chamou para trazer unidade. but we kill our wounded. Senão a gente mata o nosso próprio ventre. God has called us for unity. Deus nos chamou para a unidade. There's one body, Existe um corpo, one Lord, um Senhor, one Spirit, um Espírito, one Jesus, um Jesus, one God the Father, um Deus Pai, one hope of our calling. uma esperança para o chamado. The body of Christ must come together. O corpo de Cristo precisa se unir. If we believe that Jesus is Lord, Se nós cremos que Jesus é o born Senhor again, e nascemos de novo nele, we are part of the same body. nós somos parte do mesmo We corpo. must come into unity. Nós precisamos nos unir. If God blesses another church, we must rejoice. Se Deus abençoa outra igreja, precisamos nos alegrar. If God blesses another leader, we must rejoice. Se Deus abençoa outro líder, nós precisamos nos alegrar. Deixa eu só fazer uma correção. Na frase anterior que ele disse, ele falou, se a gente fizer isso, a gente fere um ao outro o mesmo corpo. Now, what happens is this. O que acontece é isso. I will be talking to a group of leaders, and I will mention one pastor's name. Eu menciono numa conversa de pastores o nome de um pastor. And I will name him. This is a wonderful man of God. E eu começo a falar, nossa, o fulano de tal, o pastor tal, é um grande homem de Deus. Then many times the other leaders will begin to attack that person. Na maioria das vezes, nesse grupo de conversa, alguém vai se levantar e vai falar, aquele ali, ah não, e começa a atacar. Sitting beside me is Sergio Paulo Guimarães. Do meu lado aqui está sentado o Sérgio Paulo Guimarães. If there were a group of leaders here, a group of pastors, I'd say, oh, Sergio is so special. Se tivesse um grupo de líderes aqui sentado comigo, eu falaria, por exemplo, nosso Sérgio é tão especial. But somebody will begin to speak negative. Mas alguma pessoa daquela conversa começaria a falar algo negativo dele. Why? Por quê? Why do we attack leaders? Por que nós temos a tendência de atacar outras we pessoas, insecure? outros líderes? Sabe por quê? Será que Are we somos jealous, inseguros? envious?
Será que a gente é inseguro ou está com ciúmes e inveja do que Deus está fazendo? Because God sees us as his Deus nos body. vê como um corpo que ele tem. We are the body of Jesus Christ. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Not one of you is the head. Nenhum de vocês é o cabeça do corpo. You may be a leader in your church, but you're not the head of the church. Jesus is the head of the church. Você pode ser o líder da sua igreja, mas você nunca será o cabeça da igreja, porque o cabeça é só Jesus. When I meet together with our leaders, I always leave a chair at the front of the table. Quando eu tenho uma reunião com nossos líderes, eu sempre deixo uma cadeira do lado da mesa. But nobody sits in that chair E ninguém senta naquela cadeira. because I want them to understand Jesus is the head of this church. I'm not the head of the church. Eu deixo a cadeira exatamente na ponta da mesa, porque eu quero que eles entendam que Jesus é o cabeça da igreja. Until we come into unity, we can never reach the world. Se a gente não vier à unidade, nós nunca conseguiremos alcançar o mundo. How many know that pastors love for you to come to their events? Quantos de vocês sabem que os pastores amam que vocês vão aos eventos deles? They will have some kind of a conference and they will invite all of you to come to their conference. Eles fazem algum tipo de conferência, um evento. Eu quero que todo mundo venha para a minha conferência. But if you have a conference, they're too busy to Se come. você fizer uma conferência, eu quero ver se ele vai ir. They all want you to come to their church. They don't want to go to your church. Eles querem que você vá à igreja deles, mas não querem ir à sua igreja. But we don't have a church. Mas a gente não tem igreja. Only Jesus has a church. Só Jesus tem a igreja. He's the head of his church. Ele é o cabeça da igreja dele. And we must come into unity. E nós precisamos vir à unidade. Several times in Ephesians 4 says, come into unity. Muitas vezes em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz, venham para a unidade, venham em unidade. Become one. Se tornem um. Become one. Se tornem um. So, and the same as in your marriage. Exatamente no seu casamento também. How can we become one? Como que a gente pode se tornar um? My spouse doesn't agree with me. A minha esposa não concorda comigo. It's the same problem in the church. É o mesmo problema da igreja. If they don't become one with me and agree with me, I don't want them to be part of my fellowship. Se eles não se unirem comigo, não se tornarem um comigo, eles não fazem parte da minha comunhão. Because we missed this point. Nós perdemos um ponto. To become one, you must have diversity. Para você se tornar um, você necessita de diversidade. The Father is not the Son, O Pai não é o Filho, but they are one. mas eles são um. The Son is not the Holy Spirit, O Filho não é o Espírito Santo, but they are one. mas eles são um. They're not one in personality, but they are one in purpose. Eles não são um em personalidade, eles são um em propósito. So God is calling your marriage to become one. Deus está chamando que o seu casamento se torne um. So for the church to become one, the pastor's marriage must become one. Para que a igreja se torne um, primeiro o casamento dos pastores precisam ser um. How can my church come into unity if I'm not in unity with my wife? Como se a minha igreja pode viver unidade se eu não vivo unidade com a minha própria esposa em casa? So you must have diversity or you can never have unity. Se você não tiver diversidade, você não vai ter unidade. Many people just want to sing a solo in the church. Muitas pessoas querem cantar apenas um solo na igreja. God loves symphonies more than solos. Deus ama sinfonias muito mais do que ele ama solo. I met with Mateo several years ago, Alguns anos atrás eu tive uma reunião com o Mateus. and he was talking about using worship to begin bringing unity in all the churches. E ele começou a me falar de usar adoração para trazer unidade entre as igrejas. So he asked for a verse that he could use, E ele me pediu um verso da Bíblia para que ele possa usar. and I pointed out to him 2 Chronicles chapter 5, E eu falei para ele 2 Crônicas capítulo 5, the dedication of Solomon's temple. na dedicação do Templo de Salomão. When the 200 priests that were blowing the trumpets Quando 200 sacerdotes estavam tocando as trombetas, and all the singers e todos os cantores que estavam lá, and all those that were ministering at the altar, when they began to become one, quando todos que estavam ministrando diante do altar se tornaram um, singing one song cantando uma canção, in unison,
em uníssono. And the song was this: E a música que eles cantavam era The essa. Lord is good. O Senhor é bom. The Lord is good. O Senhor é bom. And his mercy and his grace is forever. E a misericórdia e a sua graça duram para sempre. When everybody was in one accord, Quando todos estavam no mesmo acorde, em unidade, like on the day of Pentecost, como exatamente no dia de Pentecoste. do you want to have another Pentecost in your ministry? Você quer ter um novo Pentecoste no seu They ministério? must come into unity. Então vem para a unidade. They made one voice to be E quando heard, quando se faziam ouvir uma só voz, praising God. louvando a Deus, And when they did, the glory of the Lord filled the house of God. quando eles fizeram isso, a glória de Deus encheu a casa. Mateus, would you do this for me? Would you take several minutes now and just describe what has happened as you begin to bring churches together that don't even fellowship together, don't even like each other, and as you begin to worship together, those walls start falling down? I don't care how long you take. I just want you to explain it, okay? Depois que eu tive isso com o Léo, essa conversa, nós começamos a orar e jejuar sobre isso, e Deus nos deu algumas estratégias de unirmos algumas igrejas e líderes de louvor com os pastores para orarmos e adorarmos em uma só voz. E o que nós estamos vendo, não só no Brasil, mas em vários países que o Léo também teve a oportunidade de ir com a gente na Ásia, a gente tem visto Deus mudar a realidade daqueles lugares, daqueles ministérios através da unidade. Um exemplo, Ásia, muitas igrejas foram plantadas em vários países da Ásia que as igrejas se uniram. E na nossa cidade, em São José dos Campos, pastores, desde Bola de Neve até Presbiteriana, que um fala em línguas, outro não fala, outro se uniram juntos, fizemos conferências juntos, noites só de oração e adoração. Gerou uma amizade, gerou uma cura, gerou uma transformação e Deus começou a prosperar. Um era fraco numa coisa na igreja, o outro começou a ajudar, um começou a ministrar na igreja do outro, um tem ministério de homens, outro tem ministério de mulheres, e um começou a ajudar um ao outro, e hoje de 2 em 2 meses todo mundo se reúne, várias denominações, e a gente tira um tempo de adoração e um tempo de oração junto, e a gente tem visto um romper. E isso afetou muito o conselho de pastores da nossa cidade, que antigamente a gente tinha em torno de 30, 40 igrejas, né, que já são muitas igrejas, né, reunidas. Nas últimas reuniões de pastores, quando a gente fala de unidade, fala de adoração, fala da família pastoral, hoje nós temos 260 pastores, igrejas representadas em São José dos Campos no Conselho de Pastores. E nós temos visto exatamente uma liberação de Deus através da unidade. Praise God. Praise God, praise God, praise God. We thank you, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Te louvamos, Jesus. I pray that all of our ministries have that as a foundation to bring unity among the pastors. Eu oro agora para que todos os nossos ministérios tenham isso como fundação, Senhor. Trazer unidade entre os pastores. Praise God. Praise God. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, Hallelujah. Jesus. Let's just Aleluia. let's all of us pray. Eu quero que todos nós agora comecem a orar. Unmute your Zoom call right now. So let's all pray out loud for Eu quero que todos nós tirem o mute do microfone. Eu quero ouvir todos nós orarmos. Let's all begin to pray that God would bring you. Todos vamos orar juntos para que Deus traga unidade no nosso meio. I want to hear everybody's voices. Eu quero ouvir todo mundo, todas as vozes. Glória a Deus. Oh, eterno Deus, nós oramos pela unidade da igreja. Oramos pela igreja, Senhor Deus. Nós queremos o Pentecoste. Nossa igreja, nosso bairro, Tenha unidade, Senhor. seja liberado, mais Oh, glória a Deus. identificar e as vidas também. Nós oramos em nome de Jesus. Unidade, Nós cremos Senhor, começar por nós, nossos amigos, começar por nós, nossas isso, Senhor Deus da igreja. Essa casa, Senhor Deus, unidade, Senhor Deus. Unidade, Senhor Deus, Unidade das igrejas, unidade unidade espiritual. Jesus, essa unidade. Nós queremos a unidade, Senhor. Essa palavra,
Abençoa meu esposo, tira todo o fracasso também. Deus poderoso, Em nome de Aleluia. Jesus. em nome de Jesus, em nome de Ressuscita, Jesus. Senhor, Ressuscita nossas as amizades, traga em comunhão, nome de Senhor. Jesus. Deus, pastor, Senhor Deus, obrigado nós por somos tudo que o Senhor tem feito. Deus, Traga graças, Senhor, unidade pela no meio unidade. dos santos. Traga Verdade. Não sejamos motivados pela inveja, não levanta sejamos Deus, motivados por lugar competição, para a obrigado, nossa Senhor. sejamos comunhão. motivados pelo amor, Senhor, o teu amor que derramado sobre Aleluia. nós, esse amor que derramamos sobre a vida uns dos outros. Oh Deus, Em nome de maravilhoso, Jesus. oramos em nome Seja de exaltado, Jesus. Senhor, seja exaltado em nós. Oh Deus, Libertamos e poderoso, sobre a unidade nossa da unidade possa igreja, em glorificar o nome teu de nome, Jesus. Senhor. Ó Deus, pastores Deus conseguir poderoso, Deus conciliar poderoso, Deus poderoso, nós queremos isso. todo poderoso, Senhor, maravilhoso. Com união, Nós queremos unidade, vontades, parceria, do Senhor. Tira de nós Pureza, traga pureza aos tira de nós a corações, comparação. corações de Tira de espírito. nós a em nome comparação, de Senhor. Tira Jesus, de em nós nome a de comparação. Jesus, em nome de De Vamos, nós o Jesus. espírito Senhor, de engano. Tira a real, Senhor comparação, Deus, Senhor. quebra toda a Tira de resistência à nós, em querendo nome de unidade, viver Jesus, toda a contra a competição, Senhor. unidade, unir Senhor. as De nós Quebra toda a em nome de comparação, Jesus. todo orgulho, possamos Senhor. Venha a unidade, Quebra o Senhor orgulho no Deus. nosso coração, quebra o Vamos a orgulho, Pai, no unidade. meio do teu juntos, povo. Somos a resposta à tua Toda oração, Senhor competição caia nome, por Jesus. terra em nome de não Jesus. maneira, Oh, Senhor, Toda poderoso competição Deus, caia por poderoso terra em nome de Deus. Jesus. Toda Em competição, nome de Jesus, em nome de toda Jesus. competição no nosso meio, toda comparação. Em nome de aleluia, Jesus, em nome de Seja agora em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de libere isso sobre os Jesus. líderes, Senhor. Ó Deus, uma oportunidade que nós Oh, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, nós clamamos, Senhor. possam viver, Senhor, Oh, poderoso Deus, possam em nome viver, de em nome de Jesus, em Jesus. nome de Jesus. Muito nome, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus. Deus, nós clamamos, Senhor, nós queremos essa unidade. Deus, nós queremos viver o teu propósito, a tua vontade, Senhor. Oh, Deus poderoso, nós queremos essa verdade nas nossas vidas. Oh, Deus. Oh, Senhor Deus, da unidade. Nós queremos ser um, Senhor. Nosso lar, Deus, Aqui, Senhor. da Nossos líder, Senhor. filhos. Glória a Deus. I just, Mateus, Yes, I can can you hear hear me? you. Yes. I want to stay on this point for a little bit. Eu quero que a gente fique nesse ponto por mais um pouco. Jesus spent his entire last night praying for unity. Jesus investiu a sua última noite inteira orando apenas por unidade. Meu Deus. And after 2,000 years, we still do not have unity. E depois de 2000 anos, nós continuamos sem ter unidade. We must not gossip about other ministries. Do not talk anything negative about other ministries. Nós não podemos de jeito nenhum falar nada negativo de outros ministérios. Nenhuma fofoca pode sair de nós a respeito de outros ministérios. We must bless other ministries. Speak blessing on them. Precisamos abençoar os ministérios. No matter what they've done to you, it doesn't matter. Bless them. Não importa o que ele talvez fez contra você, não importa, abençoe. We must work together. Nós precisamos trabalhar juntos. And we must appreciate the diversity of each other. E nós precisamos preservar a diversidade uns dos outros. Do not be threatened by the success of another. Não se engane ou não seja pego na inveja ou na comparação por causa do sucesso de outro.
But Não praise deixa que isso God. seja um ponto para você cair. Praise God for their success. Mas agradeça a Deus pelo sucesso de outras pessoas. Praise God for their success. Agradeça a Deus pelo sucesso deles. Begin to spread the spirit of unity to all of the body of Christ. Comece a espalhar esse espírito de unidade por todo o corpo de Cristo. Pray for unity in your marriage, Ore por unidade no seu casamento, that the two of you will work as one. para que vocês dois trabalhem como um. God wants one, Deus quer um, but you can only be one with diversity. mas você só pode ser um com diversidade. We cannot have one if we're both the same. We cannot be in unity if we're both the same. Nós não podemos estar em unidade se os dois são a mesma coisa. You need people that disagree with you. Você precisa de alguém que discorde de você. You need to listen to others that don't agree with you, Você precisa ouvir a outros que não concordam com você, because you can learn something from them. porque é assim que você aprende algo. Now let me go back to marriage. Eu quero voltar ao assunto de casamento. My wife is known all over Brazil. A minha esposa é conhecida no Brasil inteiro. Everybody knows my wife. Todo mundo conhece minha esposa. Not too many people know me. Não muitas pessoas conhecem a mim. That makes me so happy Isso me faz tão feliz that I can promote my wife, que eu possa promover minha esposa, that I can honor my wife. para que eu possa honrar a minha I esposa. can lift her higher than me. Eu posso levantar ela mais alto que eu. I have a son who is a scientist. Eu tenho um filho que é cientista. He's one of the 4 leading scientists in America. Ele é um dos 4 tops líderes And the de area ciência of nos Estados Unidos, na área que ele é da física. I love to promote my son. I love Eu to. amo promover meu filho. My daughter is so amazing. A minha filha é tão maravilhosa. I love to see her excel. Eu amo ver ela ter sucesso. She has so much personality. Ela tem tanta personalidade. Nearly every day she leads somebody to the Lord. Quase todo dia do ano ela fala de Jesus para alguém, essa And pessoa so aceita many Jesus. marriages she has healed. Tem muita cura no casamento So dela. my joy in life is promoting her. A minha alegria na vida é promover ela. And I love to promote Mateus. Eu amo promover o Mateus. And I love to promote Tynan. Eu amo promover o Tyron. And I love to promote Diego Amo promover Diego, and Bianca. Bianca, Everybody that I see right now. todo mundo que eu estou vendo aqui nessa Promote you, ligação. promote you, promote you. Eu quero promover você, promover But você. most pastors think they can only be good if they put everybody down. Mas muitos pastores e líderes acham que só vão ser bons se colocar os outros para baixo. You will never be a great leader putting others down. You'll only be great if you promote others besides yourself. Você só se torna um grande líder quando você coloca pessoas acima de você e promove pessoas. Nunca um grande líder coloca pessoas para baixo. Each spouse should make the other spouse more important than themselves. Cada pessoa no casamento, um precisa promover o outro. The wife should say, my husband is so much greater than me. A minha esposa tem que falar, o meu marido é muito mais maravilhoso que eu. And the husband should say, my wife is so much greater than me. E o esposo tem que falar, não, a minha esposa é mais maravilhosa que eu. Until we learn to exalt people. A gente precisa aprender a exaltar sim pessoas. And then we will lead the headship to Jesus Christ. E a gente deixa o cabeça ser somente Jesus. He is the only head of this body. Everybody else is in the Ele é body. o único cabeça do corpo. Todos nós somos parte do corpo. When you exalt your spouse, you exalt Jesus. Quando você promove outra pessoa, exalta outra pessoa, você está When fazendo you isso promote com others, you Jesus. promote Jesus. Quando você promove outras pessoas, você promove Jesus. So we learn how to come into unity. Aí a gente precisa aprender assim vir em unidade. Racially, we must come into unity. Até racialmente, nós precisamos entender unidade. Social structure, we must come into unity. Até na área social de estrutura, nós precisamos ser unidos. Differences of opinion, we must come into unity. Pessoas que têm opiniões diferentes, nós We precisamos need to aprender a ser learn to um. talk without yelling at each other.
Nós precisamos aprender a conversar uns com os outros sem gritar uns com os outros. and make the other person more important than ourselves. E fazer com que a outra pessoa se sinta muito importante. E fazer com que ela seja mais importante do que nós mesmos. Jesus said, the Jesus Father is disse. showing me greater works. O Pai me mostrou grandes obras. John chapter 5. João capítulo 5. He said, the Father gave me greater works than himself to do. Jesus disse, o Pai me deu grandes obras para fazer. And then Jesus passed it on to us. John 14. E aí Jesus Now you passou will do para greater nós. works. Então vocês farão obras maiores. I pray your disciples are greater than you. Eu oro para que os seus discípulos sejam maiores que você. I pray your spouse is greater than you. Eu oro para que a pessoa que casou com você seja maior que você. I pray that you learn how to honor and exalt other ministries. Eu oro para que você aprenda a honrar e exaltar, promover outros And the body of ministérios. Christ would stop attacking each other. E o corpo de Deus pare de atacar um ao outro. We have divided for thousands of years. Now it's time that we unite. Por anos e milhares de anos nós dividimos. É tempo da gente parar e começar a unir. Honor those to your left. Honor those to your right. Honre aqueles da sua esquerda, honre aqueles da sua direita. And some of the members that are so unappealing, we need to honor them. E até aqueles membros que às vezes até incomoda, comece a honrar eles. They are so special in the body of Christ. Eles também são especiais no corpo de Cristo. That is key number 4. Essa é a chave número 4. Seek unity in the body of Christ. Promova a unidade no reino de Deus. Father, Son, and Holy Spirit are one. We need to be one. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Nós precisamos aprender a ser um. And you cannot have one unless you have diversity. Você não pode ser um se não respeitar a diversidade. Appreciate others that are different than you. Seja grato e aprecie aqueles que são diferentes de você. So that's key number 4. Number Essa é a 5 is 4. next Wednesday. A número 5, quarta que vem eu vou dar para I pray vocês. you have a blessed week, a fruitful week, Eu oro para que você tenha uma semana abençoada, anointed week, uma semana ungida, and that the Holy Spirit perform signs and wonders and miracles through your hands. e que o Espírito Santo promova e realize milagres, sinais, prodígios e maravilhas através das suas mãos. I bless you. I bless Eu your abençoo family, você, abençoo sua família and I bless your marriage. e eu abençoo o seu casamento. That you have the greatest marriage in the history of the world, Que você tenha o melhor casamento da história do mundo, because that is your first ministry, is your marriage. porque o seu primeiro ministério é seu casamento. That's the most important ministry, is your marriage. O seu ministério mais importante é o seu casamento. I love teaching you, Eu amo ensinar você. and I love you, E eu amo você. and I miss you too. E eu sinto saudade de você. Thank you for praying for Debbie. Obrigado por orar pela Dev. God bless you. Have a great week in Jesus. Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Thank you. You can turn it off. Glória a Deus. Thank you, Larry. You're Deus welcome, abençoe. Janata. Deus abençoe.